is there, I left it there. And there's the other one I put for you, the things to hang. Yeah, because it was on the ground. Oh, yeah. You're welcome. So this is Lisa. Lisa, say hi. I am recording. Really? Say hi. Bom, olá, meu nome é Sandro Bueno e eu vou falar sobre gaita de fole. Como vocês puderam ver, o cenário mudou. No outro vídeo tinha muito barulho de gaivota, tinha vizinho também conversando, então pronto, esse é um cenário novo. Continuando, essa é a segunda parte daquele vídeo, onde eu propus que vocês me perguntassem fizessem questões para mim em relação à gaita de foles e questões de modo geral relacionado à gaita de foles e onde eu ia respondendo. Então agora estou aqui para terminar essa segunda etapa. Ok. Pergunta da Roberta Rodrigues. Oi Sandro, que bom receber sua intenção. Me lembro bem como nos conhecemos, foi muito gostoso. E é verdade, foi no Teatro da Metalúrgica, que eu não lembro o nome, em Jundiaí. Enfim, a gente sentou por conta do início das aulas, que, como eu disse no outro vídeo, eu era professor. E pronto, a gente começou a conversar. Bom, como sei pouco sobre seu amor por esse encantador instrumento, gostaria de saber como foi sua decisão em se dedicar a ele e se o filme Coração Valente lhe inspirou em algum repertório já apresentado. Grande beijo carinhoso e continue nos encantando com a sua magia. Beijo, Roberta. Bom, como foi que eu comecei? Eu já era flautista, já tocava música irlandesa, então eu já sabia alguma coisa de uilleann pipe, gaita de foles de modo geral, mas nunca tinha me aprofundado. Então, uma hora bateu a curiosidade e eu fui pesquisar sobre aquilo tudo, o que era, e aí foi quando eu descobri que não existia só um tipo de gaita de fole, não existia só a gaita irlandesa ou só a gaita escocesa, que é aquela mais famosa, mas sim, nossa, na Europa inteira tinha gaita de fole, né? Ásia, África. Então eu fui pesquisando cada tipo, foi onde eu cheguei em algum momento da minha pesquisa na gaita galega. E eu falei, é isso que eu quero tocar, pronto. Foi mais ou menos assim, eu não sabia nem por onde começar, eu comecei a pesquisar. E aí depois de um tempo, porque não é um instrumento também muito barato, você tem que juntar um dinheiro. E depois de um tempo, trabalhei, juntei dinheiro, comprei instrumento e pronto, sigo tocando. Agora, como foi sua decisão em se dedicar a ele e se o filme Coração Valente lhe inspirou algum repertório já apresentado? Eu nunca toquei repertório do Coração Valente na gaita galega. Por quê? Coração Valente ele se passa na Escócia, né? E tem algumas curiosidades sobre esse filme, assim. Na cena do enterro do pai do Mac Wallace, acho que é isso o nome dele, aparece a sombra de um gaiteiro escocês ali na fogueira, tocando no funeral e tal. Só que o som da gaita de foles é uma outra gaita que é muito diferente, que é a gaita irlandesa. Tem ali suas diferenças morfológicas e também as suas diferenças sonoras. Não sei se foi um erro proposital ou não, espero que tenha sido proposital. E o que acontece? A gaita de foles irlandesa, ela alcança 2 oitavas. A gaita de foles galega alcança 1 oitava. Então é uma textura bem diferente, então não cabe muito bem. Dá até pra tocar, dá pra adaptar, mas confesso que pelo timbre, o timbre é diferente e não acho que fica legal. Acho que isso é para os gaiteiros de uilleann pipes. Mas eu não sou contra adaptar, muito pelo contrário, estou super a favor, já fiz muito. Vamos lá, próxima pergunta. Leandro Dias, repertório brasileiro para gaita. Isso é uma coisa bem legal, porque... Assim, uma vez eu estava numa session que a gente
sempre faz session de música irlandesa em São Paulo e vai bastante gente, enfim. E aí uma vez foi um gaiteiro e eu falei, poxa, que legal, toca gaita de foles, e o que você toca na gaita? E aí ele olhou pra mim bem sério e tal e falou, ó, eu toco música galega e só música galega. Eu achei muito engraçado, porque e faz todo sentido desde naquele contexto, né? Ele tem uma gaita galega e tem todo o repertório galego. Só que pra mim, eu desde sempre eu já tinha vindo da música irlandesa e pra gaita de foles eu sempre toquei aquilo que me apetecia tocar. Se me desse vontade de tocar, se eu gostasse de uma música e de repente ela coubesse e ficasse bem na gaita, pronto, eu não tinha muito disso e eu ia tocar. E teve uma época, principalmente na época da faculdade, onde eu pesquisei bastante sobre repertório de música brasileira e foi bem legal. Então, tem algumas possibilidades de se tocar assim, música brasileira, como Asa Branca, acho que é o primeiro, todo gaiteiro aprende, né? Ou até mesmo quem aprende flauta aprende Asa Branca e é perfeitamente compatível com a gaita, fica bem legal, inclusive. Também tem uma outra música do Luiz Gonzaga, que é o Assum Preto, que também é bem bonito, fica bem legal, cabe perfeitamente para gaita de foles galega, principalmente porque tem notas fora da escala, então fica bonito para gaita. Tem aquela eu vou mostrar pra vocês, que é em mixolídio, e eu gosto muito de fazer adaptação. Tem uma adaptação que eu acho que eu fui o primeiro a fazer, não sei se alguém fez antes de mim, mas eu fiz lá por 2000 e foi quando eu tava na faculdade. 2013, acho que foi 2013, que eu adaptei a uma música do Hermeto Pascoal, que se chama O Ovo, que é um tema bem conhecido, e eu adaptei para gaita de foles. Mas tem também outros temas nordestinos, principalmente porque cabem bem por conta da tessitura e da forma de tocar, da musicalidade toda, né? Tem o Baião de Ninar, já toquei também uma música que o Mauaca interpreta, que anteriormente tinha sido interpretada pela Clementina de Jesus, que a Cangoma Me Chamou, fica bonito. Cirandeiro também é um tema que já toquei bastante na gaita. Enfim, eu vou tocar um trechinho de cada uma dessas músicas e aí vocês podem ouvir. E eu acho que é um tema bem interessante se você souber de mais músicas tradicionalmente brasileiras que são possíveis de adaptar para gaita, que ficam legais. Por favor, coloca no comentário, contribua com o material, porque esse é um tema bem interessante, visto que a gaita de fole é um instrumento que foi tocado no Brasil já desde muito tempo, por muito tempo foi tocado ali em 1500, oficialmente
é o primeiro, em registros, né, que constam, é o primeiro instrumento europeu a ser tocado em terras brasileiras. Então, tem uma litogravura do Rugendas de 1832, que também é bem bacana e mostra uma congada e um músico tocando gaita de foles. E isso é interessante porque é de 1832, século XIX, isso, nossa, é muito antigo, não estou falando de agora. Então é bem interessante isso e seria interessante de resgatar essas coisas, que esse repertório, de repente, que cabe perfeitamente para gaita de foles, e quem sabe a gente não possa criar aí um repertório exclusivamente brasileiro para gaita de foles. Essa é uma ideia bem bacana. Então, prosseguindo, Tiago Lucas, seria legal ouvir uma conversa sobre representação da gaita de foles na cultura popular ocidental. Desenho do pica-pau e coisas do tipo, como os gaiteiros se relacionam com essa imagem. Abraço, Thiago. Eu acho muito positivo, a princípio, porque, por exemplo, eu quando lecionava artes no ensino público, eu sempre levava meus instrumentos musicais para a escola, seja de percussão, seja de corda, seja de sopro, assim, para enriquecer o repertório dos alunos e também ter uma abordagem um pouco diferente na aula e não se deter somente aquela matéria que era proposta, mas de ter outras coisas ali também. Mas claro, isso eu não fugia do que tinha que fazer. Bom, e quando eu levava a gaita, era interessante porque não causava um estranhamento, assim, como eu já vi em muitos adultos. Porque a primeira reação das crianças é o instrumento do pica-pau, eu já vi isso, não sei o que lá. Então eu achava isso muito positivo, porque eu já toquei na rua por bastante tempo. Aliás, eu posso até... Esse é um tema legal. Eu fiquei músico de rua por mais ou menos 10 meses, sobrevivi viajando e tocando na rua, foi bem interessante. Então eu acho que nesse sentido os desenhos eles podem contribuir. Filmes também como Titanic, que na trilha sonora tem bastante, a Ilan Pipes, que é a gaita irlandesa, tem também o próprio Coração Valente, enfim, eu acho que isso contribui muito de uma forma legal. Agora tem uma parte que eu não gosto muito, que, por exemplo, sabe aquele seriado Friends, que eu gosto muito, inclusive dou muita risada, mas tem uma cena que é bem clássica, que é do Ross tentando tocar uma gaita de foles escocesa. E aí todo mundo meio que faz uma cara assim, e se irrita, e pede pra ele parar de tocar. Óbvio, qualquer um pediria, porque nem posso nem chamar de tocar, porque estava tentando tirar algum som. Então, essa imagem que a mídia carrega também da gaita de foles como um instrumento que é ruim de ouvir, é muito alto, é irritante, é desafinado, isso eu já não acho legal. Teve o ano passado, entrou em contato uma agência de publicidade comigo e eles queriam gravar um comercial e que tinha a gaita de foles. Eles chegaram através de mim pelo Facebook, pelo Google, não sei. E então eles pediram primeiro para que eu emprestasse o instrumento, que ficasse com eles gravariam o comercial e me devolveriam. Eu falei, olha, nenhum músico sério vai emprestar seu próprio instrumento e vai deixar na mão de outra pessoa sem que ele esteja presente. Isso é impossível, por conta, não é um instrumento que você paga ali, você vai na loja, paga R$10 e você leva o instrumento. É um instrumento que primeiro exige um investimento financeiro. Enfim, mas apesar disso tudo, pra mim, se eu tivesse junto no estúdio, eu até toparia. Mas aí eu fui perguntar pra ele sobre o que era a propaganda, o comercial. Então o comercial era mais ou menos assim. Era sobre uma escola que ensinava, não vou lembrar o quê, e havia uma pessoa que estava querendo aprender gaita de foles, só que ela tocava mais ou menos igual o Ross toca. E aí tocava muito mal e tal, e ninguém gostava, todo mundo se irritava com ele. E o contraponto desse comercial vem para a escola tal e aprenda não sei o que, porque aqui vai ser não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falei, olha,
né? Sinceramente não dá, o instrumento já não é conhecido, é pouco divulgado, então eu não vou associar o meu instrumento a uma má divulgação dele. Então eu recusei. Então essa parte da mídia e como a mídia representa o instrumento, eu realmente não gosto. Mas de forma geral, por exemplo, quando me marcam em algum vídeo sobre gaita de fole, eu gosto muito, eu acho muito legal e eu acho que só tende a enriquecer o conhecimento da galera toda. Continuando, eu recebi também uma mensagem do Estélio e ele me fez, não uma, mas 7 perguntas em que, vamos lá. Primeiro, quais os tipos de gaita de fole mais usados no Brasil pela sua experiência e conhecimento? Bom, pela minha experiência e conhecimento, eu acho que o tipo de gaita de fole mais usado no Brasil é a GHB, a Great Highland Bagpipes, que é a gaita de fole escocesa, que é aquela gaita marcial. Por conta dos grupos que tem no Brasil, tem a SASPID, que é St. Andrew Society of Pipes and Drums, tem também a Brasil Caledônia, tem a Brazilian Piper, que é do Rio, 2 são de São Paulo e uma é do Rio. Eu não sei se tem mais alguma outra banda, mas até onde eu sei são essas. Então por conta dessas bandas tem bastante gaiteiros que tocam gaita de fole escocesa no Brasil. O segundo, eu acho que é a gaita de foles galega, muito por conta das casas de Espanha que estão espalhadas pelo país. Tem casa de Espanha em Curitiba, tem casa de Espanha no Rio de Janeiro, tem casa de Espanha em Salvador, na Bahia, e claro, não podia deixar de faltar casa de Espanha de São Paulo, do qual eu fiz parte do grupo Lembrança e Agarimo, que é um grupo de música galega também, de gaitas de foles, é uma banda que é de São Paulo, que é muito bacana. Inclusive, o Brasil tem 2 mestres gaiteiros. Vocês podem buscar informação. Não sei se eu estou autorizado a falar o nome deles aqui, mas eu acho que é positivo, né? Que é o Fernando da Parte, da Casa de Espanha de São Paulo, e o William Bentes do Rio de Janeiro. Então, são grupos que já existem há muitos anos, que também bastante pessoas fizeram parte do grupo, então tem muita gente que toca gaita de foles galega no Brasil. Acontece que eu acho que é menos divulgado do que a gaita de foles escocesa. E também por conta da mídia televisiva, do cinema, a indústria do cinema mostra mais um pouco a gaita de foles escocesa e as pessoas acabam tendo menos acesso aos outros tipos de gaita. E também, eu acho que depois da gaita galega é a Highland Pipes, que a Highland Pipes é a gaita de foles irlandesa, representada pelo Alex Navar, que foi a primeira pessoa no Brasil a tocar gaita de foles irlandesa. Se você não conhece o trabalho do Alex Navar, por favor, vai na página dele, tem bastante coisa legal. Hoje ele é presidente da Coltas Brasil, que é um instituto, Alex, me perdoa se eu falar errado, sobre uma instituição sem fins lucrativos, onde compartilha e proporciona eventos de cunho de cultura irlandesa, ou seja, música, dança, idioma. Eu acho que o Alex pode até enriquecer. Procura sobre o Alex Navar, que ele tem um trabalho bem legal sobre gaita de foles irlandesa, a Highland Pipes. Também tem o Edgar Nandakari, da Terra Celta, que é um grupo também muito bacana. Tem o João, esqueci o sobrenome do João, de Minas Gerais. Deixa eu procurar. Tem também o João Gabriel. Lembrei o nome do João. Lembrei, o Facebook me lembrou. João Gabriel de Minas Gerais, que também toca Highland Pipes. E o Luiz Fitzpatrick, que é de Curitiba e faz parte dos gaiteiros de Lume. É isso, é gaiteiro de Lume. É isso mesmo. Pronto, então são esses gaiteiros da gaita de fole irlandesa. Eu acho que esses são os 3, embora sejam poucas pessoas que fazem, mas são pessoas que são muito importantes no cenário da gaita de foles no Brasil. E, claro, tem outras gaitas de foles. Por exemplo, eu sei que tem um búlgaro que toca gaita de foles búlgara no Rio de Janeiro. Não vou saber o nome. E também tem o Tommy
de São Paulo, que é croata, e toca a gaida, que é uma gaita de foles croata. Não sei como ele tá, se ele tá tocando, se apresentando, mas eu sei que ele... E ele também tá dentro do mundo da música irlandesa. Eu acho que basicamente gaitas de fole são essas. Vamos ver a próxima pergunta do Stélio. 2. Qual a melhor forma de adquirir uma gaita de fole de qualidade? Quais os melhores luthiers, fora e dentro do Brasil, que você indica? Bom, o luthier que eu indico é o luthier da minha gaita de foles, que é o Gonçalo Cruz, da Gaita Maker. Inclusive, já até escrevi para o site da Gaita Maker, tô lá uma das pessoas do blog, só que, Gonçalo, me desculpa, depois eu tava escrevendo sobre as minhas viagens e sobre como era tocar na rua, e acabou que eu parei de escrever. Bom, então, essa é a gaita do Gonçalo Cruz, onde ele confeccionou em estilo barroco. Eu vou deixar linkado a página da Gaita Maker, você pode entrar em contato com o Gonçalo. Nossa, tá com uma sombra estranha. Você pode entrar em contato com o Gonçalo, que é um luthier de primeira. Ele tem um design muito bacana, ele desenvolveu algumas coisas na gaita que são bem legais. 3. Como dar manutenção na sua gaita de fole estando aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que não é complicada, mas assim, é muito comum na cultura gaiteiril, em que os gaiteiros eles mesmos façam a manutenções pequenas na gaita de foles. Por exemplo, cada gaiteiro tem uma caixinha, mais ou menos assim, com linha, com uma palheta reserva. Eu tenho sempre uma palheta nova e uma palheta mais velhinha já usada, porque de repente se acontecer algum imprevisto, eu tenho as duas e eu posso mexer. Também tem um canivete, porque são ferramentas que você usa para cortar linha, ou mesmo para passar na palheta, porque você às vezes tira um bocado de pedacinho da madeira para a palheta, para ela tocar melhor, enfim. Então, sobre manutenção na gaita de foles, coisas pequenas, cada gaiteiro meio que já faz a tua própria manutenção. Só quando é uma coisa grande, quando uma peça quebra, aí já é diferente. No meu caso, eu tinha quebrado a copa do meu instrumento no evento que eu fui tocar, e eu não tinha como fazer, não sei tornear, e também a qualidade da madeira, porque eu não ia colocar uma madeira diferente da minha gaita. O que o pessoal faz muito se você está no Brasil e se não pode vir para a Europa, é enviar a peça pelo correio e o luthier pode enviar de volta para você. O que eu fiz eu já estava viajando para Portugal mesmo, então aproveitei, deixei com o Gonçalo, ele consertou para mim, torneou uma peça nova, uma copa nova para mim, e foi assim que eu fiz. Mas então basicamente é isso. Pequenas manutenções, o próprio gaiteiro que faz, na maioria dos casos, e uma manutenção maior, uma quebra, aí já é o próprio luthier. 4. Quais as escalas mais comuns e qual a quantidade de notas que os tipos de gaita mais usados alcançam de forma geral? Vamos lá. Eu vou falar primeiro da gaita de foles galega, em que a escala mais... Eu posso usar tanto escala menor, maior, mixolídio na gaita de foles galega, e tradicionalmente ela alcança 1/8, tá? Não vai muito além disso. Alguns gaiteiros como Ancho Lourenço e também o Carlos Nunes, se eu não me engano, eles fazem uma adaptação na palheta, então eles tocam notas mais agudas. O Ancho Lourenço mesmo toca muita música irlandesa na gaita de foles galega, e a música irlandesa ela pede mais do que 1/8, então ele consegue tocar na gaita galega 2/8. A gaita de foles escocesa. Gaita de foles escocesa, ela tá em mixolídio, e você toca também 1/8.
com uma oitava de Lá, mas tem um Sol ali embaixo, abaixo da nota base que é o Lá. Mas na Bretanha francesa eles também modificam a terça, eles fazem terça menor. Na Bretanha francesa eles têm uma cultura de modificar um pouco a afinação da gaita de foles escocesa. E a Uilleann Pipes assim, é um instrumento mais, tecnologicamente falando, mais avançado, porque tem mais elementos e te possibilita fazer outras coisas que as outras gaitas não fazem, como por exemplo as notas pedal. Os pedais da gaita de foles da Uilleann Pipes, você tem botões e você toca com o teu antebraço. E a afinação está em modo maior a princípio, mas como ela tem 2 oitavas, então dependendo de onde você começa, você pode tocar em modo menor, dórico, enfim. Vamos lá, próxima. Quais tipos de gaita de fole e afinações são melhores para tocar música celta? Nenhuma. Brincadeira. Primeiro a gente tem que definir o que é música celta. Música celta é a música dos povos celtas. Originalmente, eu não posso afirmar que que a gente conheça a música celta de fato, porque os povos celtas era uma cultura que tinha registro oral, então muito da sua musicalidade se perdeu. O que a arqueologia nos proporciona são alguns instrumentos que foram achados, que são feitos em metal, como trompas muito antigas, que eram usados em festa, rituais, guerras também. Então a música em si, a gente não consegue determinar, mas a indústria da música vai chamar música celta as músicas dos países que têm origem celta. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu só estou enriquecendo a pergunta. Então, assim, eu até esqueci a pergunta, na verdade. Quais os melhores tipos de gaita para tocar música celta? Os melhores tipos de gaita para tocar música celta são as gaitas que são originárias dos países de origem celta, como, por exemplo, ou as regiões, como Galícia, Astúrias, o norte de Portugal, que também é celta, Bretanha francesa, Irlanda, Escócia, Ilha de Man, e acho que são essas as regiões remanescentes. Não sei se faltou alguma, se faltou, me desculpe. 6. Diferença entre bagpipes, small pipes e uilleann pipes. Bagpipes, primeiro, que é um nome genérico. Bag, bolsa, pipes, tubos. Então, bolsa com tubos. Eu posso chamar, em inglês, qualquer gaita de foles de bagpipe. Mas eu acho que o que você quis dizer é a GHB, Great Highland Bagpipes, que é a gaita de fole escocesa. Bom, a diferença entre essas 3 gaitas, basicamente 2 delas você pode tocar em casa e conviver em harmonia com as pessoas, e quando você toca uma delas você é expulso de casa. Brincadeira, calma. Os 3 tipos de gaita de fole são os tipos que eu não toco. Afinal de contas eu só toco um tipo de gaita de fole, pra ser bem sincero. Mas, resumindo, a Small Pipes e a Great Highland, a GHB, elas têm a mesma tessitura e têm a mesma escala. A diferença é que no design, né, a GHB ela tem os drums, os roncos aqui em cima, a Small Pipes tem os roncos aqui do lado, e uma toca mais alto do que a outra. Uma é para tocar em área externa, como em banda marcial, que é o caso da GHB, e outra é para tocar em eventos mais fechados, dentro de casa, que é a Small Pipes. Então se chama Small Pipes por essa razão, imagino eu. E a Uilleann Pipes é a gaita de foles irlandesa, que ela tá em Ré, né? Basicamente a nota pedal é Ré, e ela toca 2 oitavas. Essas acho que são as principais diferenças entre essas 3 gaitas. 6. 7. E última. Quais tipos de gaita de fole e afinações melhor para tocar peças medievais? Olha, acredito eu que a melhor gaita que eu já vi em feiras medievais e que eu também já toquei bastante com
com Jornada Ancestral, todos nós no Jornada a gente toca gaita galega. Eu acho que é a melhor gaita para se tocar repertório medieval. Por quê? Porque é uma gaita que é super versátil, ela consegue fazer escala maior, escala menor, escala mixolídio, consegue fazer muitas outras alterações no meio da escala que as outras gaitas de fole não fazem. A não ser que você mexa ali no furo, você adapte, mas não é alguma coisa que você consegue ali na hora, tocando, fazer notas fora da escala no meio da música. Então eu acredito que a gaita galega seja a melhor opção. Não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas é que é verdade. Então, essas foram as perguntas que vocês me fizeram. Espero que tenham gostado. E eu tenho postado esses dois vídeos no meu canal pessoal do YouTube. Então, eu decidi fazer um outro canal, onde eu só trato de gaita de foles e música. Então, se inscreva lá, eu vou deixar o link na descrição. Vai lá que já tem vídeo, pode ir lá conferir. Já tem um outro vídeo ali que eu vou especificar um pouquinho mais num tema relacionado à gaita de foles, obviamente. E pode se inscrever por lá, que quem sabe eu vá postando outras coisas, outras dúvidas. Se tiver mais dúvidas, mais questionamentos, perguntas, se quiserem agregar com alguma coisa, é só escrever aqui embaixo, deixa nos comentários que eu vou respondendo. Quem sabe eu posso fazer um vídeo, se o tema for pauta para um vídeo inteiro, eu posso fazer então um vídeo especificamente falando sobre isso. Muito obrigado, curta, compartilhe com pessoas que de repente estão interessadas no tema sobre gaita de fole, sobre medievalismo, e vamos lá. Muito obrigado e fui!